Olá, eu sou Cleonaide, psicóloga, filósofa, e hoje eu quero conversar com você sobre a psicologia das finanças. E o que significa a psicologia das finanças? É uma análise do perfil comportamental das pessoas e a sua relação com o dinheiro. Tantas vezes nós imaginamos que uma pessoa que passa pela vida o tempo todo estando sempre endividada, esta pessoa tem um problema apenas de ordem financeira, mas isso não é verdade. E é por isso que eu quero tratar com você neste tema psicologia e finanças. Como a sua forma de pensar impacta no seu comportamento com o dinheiro? Você acredita que o modo como você se porta na vida tem apenas a ver com a maneira como você administra as finanças? Ou isso é um conjunto que também é manifestado na relação com o dinheiro? Quais são as consequências que comumente uma pessoa em desequilíbrio financeiro vive? A primeira coisa é que quem vive endividado está sempre tomando empréstimos bancários, tomando dinheiro na mão de parente, vivendo da pior forma possível, porque não aprendeu a administrar as suas finanças. Ela passa a viver uma vida com muitas preocupações, com muitas cobranças. Administrar mal as finanças gera má reputação, não só no mercado, mas também dentro do ambiente familiar e também nos mais variados ambientes que esta pessoa está inserida. É claro que quem vive endividado vai ter muitas preocupações, dificuldade para dormir, nervosismo, impaciência, um estresse. E muitas vezes esse nervosismo, esse mal-estar na alma gera muitos adoecimentos físicos. Porque para que o físico ande bem, a mente precisa andar em harmonia. A dificuldade também de concentração no trabalho, desta pessoa empreender dentro do trabalho com uma mente mais aberta para criar. Há também muita forma de travar nos projetos novos. Por quê? Porque a pessoa está gastando muita energia em ter que fazer malabarismo para conseguir sobreviver depois de ter feito tanto endividamento. O que não é a psicologia financeira? Primeiro, não é só alinhar o que a pessoa ganha com o que a pessoa gasta. Isso não é o suficiente. Não é só você preparar uma boa planilha de custos, onde você vai relatar ali naquela planilha tudo que você gasta. Não, a psicologia financeira, ela não trabalha apenas com essa dinâmica, mas existe toda uma dinâmica por trás de um comportamento repetitivo. Identificar suas angústias, isso sim é que é uma psicologia financeira. É você compreender que esse comportamento de viver durante toda a vida, o tempo todo, pedindo dinheiro emprestado, fazendo crédito no banco, estando o tempo todo solicitando a ajuda das pessoas, isso tem relação com a forma de angústia que esse indivíduo vive. Então, isso é um aspecto de extrema importância, a busca pelo autoconhecimento, identificar o seu modelo, identificar qual é o padrão que você aprendeu na sua infância. Você pode observar que filhos de pessoas com desequilíbrio na área financeira, ou esta pessoa vai se aprumar e dizer, não vou repetir a história dos meus pais, ou vai para o outro extremo, que é exatamente viver sem o controle adequado das finanças. É no lar que se deve aprender a administrar finanças. É no lar onde se deve aprender a viver em equilíbrio em todas as áreas, inclusive na área financeira.
O que é a psicologia financeira? É observar os fatores de reforçamento. Então, quem é na família que reforça um comportamento inadequado de alguém que vive o tempo todo endividado? No momento em que os pais pagam a dívida desse filho, no momento que os irmãos empreendem uma forma de cuidar desse coitadinho que está sempre endividado, isso é um comportamento que reforça. Desse modo, a pessoa pode se envolver com várias formas de endividamento, porque ela sabe que na hora H vai ter alguém que vai socorrê-la nas suas dificuldades. Atuar na sua compulsão. Então, quando nós associamos finança a uma avaliação, a uma análise na perspectiva psicológica, nós não vamos apenas estar atento ao processo, mas também à angústia interior e às pulsões que esta pessoa tem no ato de comprar, no ato de endividar-se. Atuar na sua compulsão é o foco que precisa ser tratado. Qual é a representação na compulsão? Muitas vezes, estar o tempo todo comprando tem a ver com a autoestima do indivíduo. O patrimônio financeiro está intimamente relacionado com o modo como ele espera ser vista socialmente. Então, é preciso tratar a autoestima para que essa pessoa tenha condição de equilibrar-se na vida, nos outros fatores. A relação de poder sobre os outros. Tantas vezes, quem vive o tempo todo endividado tem como ponto de partida, como raiz, um desejo imenso de ter o controle nas relações. E aí, esse endividamento vai se tornando cada vez mais ampla para não perder o controle, para não perder a ostentação e a competição, às vezes, com o irmão, com uma pessoa do trabalho, e cada vez mais quem tem a compulsão pelo descontrole na área financeira, ela vai estar cada dia mais se afundando em novas dívidas, mas mantendo-se em ostentação, mantendo-se como se estivesse o tempo todo competindo com outras pessoas. O desejo de ser amado, às vezes, é representado pela compra exagerada de produtos para agradar aquele parceiro, mesmo sem ter como pagar posteriormente. O ciclo de autossabotagem é uma coisa muito comum na pessoa que tem um perfil de endividamento constante. Agir como se não tivesse o amanhã. Então, ao sair para qualquer lugar, aquilo que a pessoa vê não é aquilo de que ela necessita, mas é aquilo que representa uma pulsão interior que não está sendo devidamente cuidada e dado a devida atenção. O ciclo de autossabotagem. Você pode entrar no meu canal e assistir 2 vídeos sobre a temática do autossabotagem. A organização, no sentido de utilizar os seus recursos da melhor maneira possível para atingir os seus objetivos. Aí eu lhe pergunto, alguém que está o tempo todo num processo de endividamento, ela começa a ficar, ou ele, tímido de elaborar projetos, de elaborar planos, porque como compra tudo de forma compulsiva, aquilo que pode ser planejado, ele acaba não sendo executado, porque a pessoa está tentando sobreviver àquilo que comprou, que não havia extrema necessidade em possuir. O padrão de vítima, ele é reforçado a cada dia naquela pessoa. Tem sempre uma boa justificativa para dever. Mas eu tive que comprar isso. Mas eu tive que pedir esse empréstimo. Mas eu tive que fazer isso. Então, quanto maior é a desculpa, quanto menor é a possibilidade dessa pessoa assumir responsabilidade pelas compras excessivas, pelo um comportamento inadequado, maior é a possibilidade dessa pessoa se manter. Então, quando uma pessoa ela está sendo ajudada por um terapeuta, ela vai ter a oportunidade de avaliar essas decisões contínuas que são tomadas na hora em que a pessoa está tão compulsiva para resolver algo,
por conta de uma tristeza, por conta de uma decepção, por conta de desejos não atendidos, e aí essa compulsão migra para outra área de coisas nas quais não há, de fato, muita necessidade em adquirir. Então, a compulsão, um comportamento contínuo de endividamento, tem tratamento? Tem sim. E o primeiro ponto de partida é a busca pelo autoconhecimento. A pessoa precisa identificar, juntamente com um profissional, quais são as motivações internas, quais são os padrões que têm sido repetidos, quem era o seu modelo no comportamento inadequado, quem são as pessoas que reforçam, que resolvem o seu problema cada vez que você fica endividado. A educação financeira é algo de extrema importância e isso precisa começar no lar. Mas se no seu caso você não teve essa educação financeira, quando nós nos tornamos adultos, é possível aprender uma nova forma de viver. Novas decisões podem começar a ser tomadas. Uma terapia, ela vai ajudar a você identificar os seus padrões repetitivos. Poupar é uma tarefa mais importante na busca pelo equilíbrio, mas esse comportamento dificilmente ele vai ser vencido sozinho. É preciso buscar ajuda. Então, se você percebe que você é uma pessoa compulsiva, que você no longo dos anos, você está sempre endividada, você nunca está em equilíbrio financeiro, você precisa buscar ajuda. Eu quero concluir a minha fala curta nessa manhã, ou nesse dia, ou no horário que você for assistir, citando o que Freud certo dia falou. Ele disse assim: a principal tarefa de uma existência é compreender a sua própria mente. Então, a tarefa da nossa existência é buscar compreender por que nós agimos de maneira inadequada para com a nossa própria vida, diminuindo cada vez mais grandes projetos, diminuindo cada vez mais uma vida de equilíbrio e tirando de nós cada vez mais a possibilidade do adoecimento psíquico. Então, eu espero que nesta semana você ganhe cada vez mais consciência da necessidade de ajuda. Um grande abraço para você.